Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o segundo vídeo da nossa série de Introdução à Filosofia Clínica. E neste vídeo eu gostaria de apresentar uma noção da filosofia clínica, ou uma noção que é muito cara à filosofia clínica, que é a ideia de representação de mundo. Quando Lúcio Pachter, sistematizador da filosofia clínica, estava ali em suas pesquisas, ele se deparou com dois autores, lá da época de Sócrates, chamado Protágoras, né, que é um reconhecido sofista de seu tempo, e Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto não são. E ele também leu outro autor, já do século XIX, chamado Arthur Schopenhauer, que em sua obra O Mundo como Vontade e Representação, logo na primeira frase de sua obra, vai escrever: o mundo é minha representação. Bom, se vocês lerem qualquer obra de filosofia que inspirou o método da filosofia clínica, você não vai encontrar filosofia clínica lá. Deve-se levar em conta que todos os autores que o Lúcio Pachter leu, eles serviram de base, de fonte de inspiração para elaborar um método eminentemente prático. Então esses autores não serviram como uma construção teórica de quem é o ser humano, mas de como podemos pensar o ser humano na dinâmica de um consultório, de um processo de atendimento. E tanto Protágoras quanto Schopenhauer, eles serviram para nós pensarmos que aquela pessoa que nos procura no consultório, aquelas pessoas que estamos buscando compreender para auxiliá-las, elas possuem uma representação de mundo. Quando se lê, por exemplo, o próprio Protágoras, vocês vão dizer assim, mas Protágoras ele pode enveredar por um caminho e pensar cair num relativismo, por exemplo. A filosofia clínica, a gente não, na filosofia clínica a gente não fica conjecturando, por exemplo, sobre a existência ou não de um mundo objetivo, de uma realidade objetiva, de algo que todos deveriam alcançar de modo absoluto. A ideia da filosofia clínica é considerar que cada pessoa vai experienciar tanto os elementos interiores quanto exteriores a partir de si. Ela é o critério, né, de reconhecimento dessas coisas, e a partir dessa percepção, né, independente de qualquer tipo de julgamento que a gente possa fazer disso, é a partir dessa visão de mundo que ela tem, do modo como ela vê, dos filtros que ela traz dentro de si para enxergar o mundo externo, é que ela vive. Então, quando a gente vai ouvir uma pessoa no consultório, a gente não vai poder encaixar essa pessoa em uma série de critérios lógicos, objetivos, científicos, psicológicos ou qualquer coisa do tipo. A gente vai precisar compreender aquela pessoa a partir dos critérios que ela já utiliza para vivenciar seu mundo e auxiliá-la, né, a partir desses elementos. Então, em filosofia clínica, a gente considera que cada pessoa tem uma representação de mundo, e essa representação de mundo ela aparece a partir do próprio relato que a pessoa traz ao consultório. Então, quando ela diz que os tempos frios, por exemplo, são sombrios, são fechados, bom, é assim para ela. Há pessoas que vão olhar épocas de inverno ou locais que nevam, inclusive, como um momento propício para a pessoa se sentir bem, para ela ficar mais introspectiva, quando ela consegue se dedicar à leitura. Tem gente que vai dizer que relacionamento é a meta de vida dela. Há outras pessoas que sequer pensam na possibilidade de ter algum relacionamento, né? E não há certo nem errado nisso. Cada pessoa vai vivenciar a seu modo essa realidade dela, né? Então, não é exatamente uma negação ou afirmação de um mundo objetivo, de algo comum às pessoas, mas de perceber que ainda que nós possamos estar em uma sociedade onde as leis são em comum, onde alguns princípios éticos são comuns, onde algumas verdades, algumas questões convencionadas são aceitas, como por exemplo o sinal vermelho ou o semáforo, né, vermelho, serve para que os carros parem
e os pedestres passam, ou os carros de outra rua passam, ainda assim, cada pessoa vai vivenciar, vai experienciar, vai ver, vai trazer elementos dela para vivenciar isso. E é assim que a gente compreende essa noção de representação de mundo. Então, tomando, por exemplo, essa questão, sinais de trânsito, né, ou semáforos, dependendo da região do país, um sinal vermelho, né, ele pode ser para uma pessoa simplesmente um aviso de que o carro deve parar. Para outra pessoa, quando ela olha para um sinal vermelho, aquilo pode remeter a uma série de experiências, por exemplo, de um acidente que ela teve. E aquilo já gerar uma ansiedade, uma inquietação, uma taquicardia. Né? Para outras pessoas, olhar o sinal significa que ela vai precisar pisar no freio e esse freio pode não funcionar. Né? Para outras pessoas, quando ela olha um sinal vermelho, ela pode lembrar do tempo em que ela trabalhou, talvez numa empresa de energia elétrica, ou numa empresa onde fabricava, ou consertava, ou vendia lâmpadas, né? Ou vai se lembrar de um relacionamento, de alguém que tinha algum vínculo ali com o departamento de engenharia de tráfego da cidade. Então, veja que entre aspas, aqui, um simples sinal de trânsito ele pode remeter a diversas experiências ou fazer com que a pessoa se lembre de vários fatores ou pode gerar elementos somáticos na pessoa simplesmente por mudar de cor. Né? Então, no consultório, quando nós consideramos que uma pessoa tem uma representação de mundo, é isso que a gente está levando em conta. Né? A lei, por exemplo, de que nós não devemos matar, ela é comum a todos. Né? Mas o modo como uma pessoa vê aquilo é diferente da outra. Algumas pessoas não matarão por um princípio divino. Né? Deus falou para não matar. Para outras, matar ele não gera tanta inquietação assim, então a pessoa não vai matar às vezes porque tem medo de cadeia. Outras pessoas não matarão porque ela quer ser um espelho, ou quer ser um exemplo para o filho, e por isso não vai fazer. Então, às vezes, diante de uma briga de trânsito, ou de uma pessoa muito violenta, ou de uma situação de coação, a pessoa às vezes vai deixar de matar justamente por um princípio familiar, por amor a familiar, por medo de uma cadeia. Outros terão aqueles princípios kantianos. Né? O Kant dizia que nós devemos agir de tal modo que a nossa conduta possa valer ali como uma lei universal. Ou seja, independente de aquilo ser mais propício para mim ou não, o que vale é o modo como eu me comportar aqui deve valer como uma lei para toda a sociedade. Então eu devo sempre agir da melhor maneira possível, independente das circunstâncias. Outros não. Outros, diante de algumas circunstâncias, terão alguns comportamentos que podem não ser tão bem-vindos assim. Então leve em conta que há princípios e princípios, né? Há diversos modos. As pessoas vão continuar, talvez sem matar, pelo menos a maioria da sociedade vai continuar sem cometer, por exemplo, qualquer tipo de assassinato, só que por elementos que estão como princípio cada vez mais diversos. Né? E aqui, lógico, eu cheguei numa situação extrema, mas em relação ao trabalho cotidiano, às buscas de vida, a vivência da questão do amor, né? Não é todo mundo que vivencia uma experiência, por exemplo, de casal do mesmo modo. Né? Uma pessoa ela pode viver muito bem se ela amar por ela e por outra pessoa do relacionamento. Para algumas pessoas é inconcebível se não houver o amor das duas partes da relação. Mas há pessoas para as quais, às vezes, um relacionamento ele vai vir trazendo outros princípios ali para a vida dela, que não necessariamente o amor, o vínculo de um amor de casal. Né? Às vezes os princípios que vão direcionar são outros. Né? Levemos em conta que até há um tempo atrás muitos casamentos eram para negócios familiares. Né? Havendo ou não amor entre as partes, isso podia acontecer. Então a gente vai vendo que não há um critério universal para a gente pensar cada pessoa. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma experiência pessoal daquilo que a gente poderia considerar normal e comum. Ou seja, a gente pode até ver, de certo modo, o quanto que aquilo que eu estou falando aqui agora, embora seja uma pessoa falando, apresentando um determinado conteúdo, quão diverso vai ser
a recepção desse conteúdo para diferentes pessoas que estarão assistindo esse vídeo. E não é uma questão somente de certo ou errado, mas diz respeito às nuances que fazem parte das estruturas internas de cada pessoa, da história de vida dessas pessoas, das circunstâncias pelas quais ela passou, das verdades da sociedade na qual ela habita, dos seus princípios religiosos, familiares. Tudo isso deve ser levado em conta quando a gente pensa essas relações, essa experiência de uma pessoa vendo um vídeo ou lendo um livro e por aí vai, né? Então, esse é um dos elementos da filosofia clínica, de uma série que eu pretendo apresentar para vocês, e em que eu vou tentar aprofundar um pouco mais essa noção, não só de representação, mas a ideia do critério da singularidade, que é o princípio talvez mais inédito da filosofia clínica, porque ela não absorve ou não compreende a singularidade no discurso somente, ela é metodologicamente voltada para a singularidade, e isso merece um aprofundamento. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço que curta, que compartilhe para quem possa se interessar por esse conteúdo, deixe um comentário sobre aquilo que você entendeu, sobre suas dúvidas, para que nos próximos vídeos eu possa esclarecer, e convido também você a se inscrever nesse canal e a clicar ali no sininho, marcar para receber notificação a cada novo vídeo, que eu pretendo trazer muitos outros vídeos aqui para a gente conversar um pouco mais sobre essa área fantástica, essa metodologia terapêutica chamada filosofia clínica, tá bom? Eu sou Miguel Ângelo Caruso e espero você aqui no próximo vídeo. E é isso. Até mais.